Oi, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para continuarmos o estudo das questões do Livro dos Espíritos. Estamos estudando a necessidade do trabalho, que se encontra na parte terceira, que trata das leis morais, e o capítulo é o terceiro, da lei do trabalho. O tema é a necessidade do trabalho, e a questão é de número 679. Então, vamos lá. Kardec pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Respondem os espíritos: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Na obra Filosofia Espírita, no volume 14, Miramês comenta essa questão dizendo que ninguém se encontra isento da lei do trabalho, pois que ele se multiplica ao infinito. Deus não iria deixar de aplicar a sua lei a todas as criaturas, somente porque algumas delas possuem bens materiais. Essas, por vezes, trabalham mais do que as que não possuem riqueza, pois têm maiores preocupações pelo dever de vigiar o que possui e por cuidar de multiplicar o que Deus colocou em suas mãos. Lembremos-nos dos talentos citados na parábola evangélica e o dever de serem eles multiplicados pelos que o receberem. Se não há necessidade de se operar em duros trabalhos, onde o esforço físico deve ser ativado, o esforço mental ocupa-se com mais atividades. O físico recupera-se com mais facilidade que o desgaste mental. Por conseguinte, esse último se expressa como sendo o labor mais profundo e mais cansativo. Quanto mais cresce a alma, mais obrigações a sua consciência lhe impõe. O político não pega na enxada, nem dirige um arado na lavoura, nem sempre dirige seu próprio carro, e não lhe sobra tempo para andar nas ruas, admirando as coisas e pessoas. Não entrega suas mãos à vassoura na limpeza pública, contudo, o trabalho mental que exercita nas tribunas e na composição de leis, lutando contra a oposição, pode somar mais desgastes do que os esforços dos homens musculosos que executam pesadas tarefas na agricultura, na pecuária e na construção civil. O trabalho do escritor é bem diferente do exercido pelo homem do campo. É um trabalho que requer mais a inteligência, desenvolvendo o pensamento e muitas vezes ajudando aos que trabalham em duros labores, como os que já citamos. Tornamos a dizer: ninguém é isento da lei do trabalho, lei universal para todas as criaturas, em todos os mundos, quer sejam materiais ou espirituais. Cumpre a todos trabalhar, porque Deus não para e Jesus opera sempre. Observemos que tudo no mundo se movimenta, das células aos órgãos, e destes ao soma. O complexo humano constitui um fulcro de movimentos constantes, buscando aprimoramento. Mostra-nos as experiências que a inteligência disciplinada, em que a razão se expressa, deve escolher as modalidades de trabalho que deve fazer, porque as lidas bem orientadas são sementes do amor, onde floresce a paz. Ora, quem vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13.
É de bom alvitre que devemos ter zelo pelo que é bom, para que possamos receber segundo o que ofertarmos. Esse é o melhor trabalho, aquele que busca a harmonia que podes alcançar pelo pensar, falar e viver. O homem que se isenta do trabalho por ter bens materiais com abundância, nos dias de hoje está sujeito a perder o que possui. Os desequilíbrios financeiros são chamados para que os ricos trabalhem mais e para que os pobres reconheçam que todos sofrem a mesma pressão da vida para o despertamento dos bens espirituais que existem em todas as criaturas. Tudo o que o homem precisa existe com abundância em todos os lugares do mundo. A carência que se expressa com evidência nos países é a falta de amor que não custa dinheiro, é a falta de Cristo no coração dos homens. Quando o Evangelho fizer parte das cartas magnas de todos os países e os homens colocarem em prática todos os conceitos ensinados e vividos pelo Mestre, passarão a viver no paraíso. Aquele que se encontra, por enquanto, perdido, guiado pelos cegos, logo que receber o toque de Jesus, passará a vê-lo e encontrará o céu dentro de si mesmo, com toda a esperança de viver.